Graça e paz, queridos. Eu declaro que é muito difícil mas convido você a abrir a sua Bíblia em Evangelho de João. Hoje nós estamos aqui por causa dele, né? Já fomos, todos os hinos praticamente que foram ministrados falaram dele, Senhor Jesus. Se comemora também o seu nascimento. E alguns, não sei se foi o ano passado, nesse período, nós falamos acerca do paganismo do Natal, falando sobre os enganos, Papai Noel e tantas outras coisas. Mas nesse dia nós não vamos falar nada sobre isso. Eu quero continuar falando do propósito dele, o que ele veio fazer. Duas perguntas é a base da nossa meditação nesta tarde. Por que ele veio? E a segunda pergunta, para que ele veio? Vamos usar a palavra do Senhor nesse dia, porque até agora foi um banquete tremendo, foi a melhor ceia de Natal, né? Vocês viram que teve diversificados alimentos, desde o começo, e teve cura, teve profecia, teve tantas coisas, e portas abertas. Mas não para por aí. Quando uma ceia é grande, tem manjares de todo sabor. E eu creio que até agora o que nós recebemos carregou a bateria para que nós possamos continuar essa caminhada de vitória aqui na terra. Cura é para cá, não precisa para a eternidade. Abertura de portas não precisa para a eternidade, é para cá. Livramentos é para cá. Quase tudo que nós recebemos hoje é o poder de Deus, é o cuidado de Deus para nós, nos dando aqui, nos ajudando, nos ajustando para vivermos aqui na terra o padrão que Ele estabeleceu para nós. Mas eu quero que nesta hora você, por mais que você tenha comido e desfrutado do manjar, mas não ignore ou não repugne aquilo que nós vamos estar agora falando, porque tudo isso que nós vamos falar agora e meditar, não é para cá, mas é para a eternidade. O Senhor nos preparando para uma morada que nós estamos prestes a tomar posse. E por mais que você seja alimentado, e por mais que você seja edificado aqui na terra, se você não estiver preparado para a eternidade, você perdeu a melhor coisa que você poderia ter, porque tudo isso vai passar aqui. A Bíblia declara lá em 1 Coríntios 13, ela fala que profecias vão parar, vai deixar de existir, línguas vão deixar de existir, muita coisa boa que nós desfrutamos aqui, nós vamos deixar tudo aqui. Mas existe uma coisa que nós vamos precisar para a eternidade, e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Então atente com cuidado para aquilo que o Senhor vai nos dizer. João capítulo 10, capítulo 10, Evangelho, versículos de 1 a 4, versículos de 1 a 4. Por que ele veio? Eu estava com o texto aqui na língua, quando a irmã, agora a última que veio aqui, falou o texto, e eu vou lembrá-lo. É o primeiro texto que eu ia falar hoje. Por que ele veio? Porque Isaías 60, 1 e 2 diz: eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Ele veio por isso. Por que ele veio? Porque essa terra estava coberta de trevas. Por que ele veio? Porque Mateus 4,16 diz assim: o povo que estava em trevas viu uma grande luz,
E aqueles que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Ele veio para isso, para trazer luz àqueles que estavam em trevas. E para que ele veio? Para quê? Para fazer uma divisão. Escute bem isso, nós vamos ver isso dentro da Escritura no decorrer dessa meditação. Para que ele veio? Ele veio para colocar uma divisória entre o santo e o profano. Ele veio para colocar uma divisória entre o vil e aquilo que tem valor. Então, vamos prestar atenção hoje. Capítulo 10, versículo 1 ao 4 diz assim: na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Há 2017 anos atrás, esta porta do curral foi aberta, para que entrasse o pastor de verdade nesse curral. Porque até então, essa terra estava corrompida, e não havia esperança de salvação. A Bíblia declara que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele já estava aqui, ele já tinha entrado nessa terra, lá no Éden ele entrou, sem ser convidado. Satanás, ladrão e salteador. O curral das ovelhas é o mundo preparado por Deus, as ovelhas são as pessoas. E a Bíblia declara que aquele que não entra pela porta, a porta é o nascimento físico. A Bíblia declara: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Aqueles que são gerados, aqueles que nascem, têm direito legal sobre a terra. Mas ele está falando de Satanás, que nunca nasceu, nunca foi gerado, não tem mãe, não tem pai. Ele não tem direito legal sobre a terra, mas ele veio. Como que ele chegou aqui? Expulso, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo, e foi precipitado sobre o abismo. Esta terra, antes de Deus dividir entre água e terra, antes de Deus dizer haja luz, antes de Deus fazer todas as coisas, a Bíblia declara em Gênesis 1, diz que essa terra era sem forma e vazia, e havia um abismo sobre a face da terra. E esse inimigo que não nasceu, ele veio lançado, expulso, e veio para essa terra. E a Bíblia menciona ele aqui: não entra pela porta do curral, mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador. E a terra estava corrompida por causa dele. Mas o versículo 2 diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus não apareceu do acaso, Jesus não apareceu do nada. Uma mulher gerou 9 meses um corpo para ele, e aos 9 meses, ela em Belém da Judeia, não havia um quarto, não havia um hotel, não havia uma estalagem, não havia, mas havia um lugar preparado por Deus. E ali aquela mulher deu à luz, e nasceu um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Ele entrou pela porta, ele entrou pelo nascimento físico, ele entrou pela legalidade no curral das ovelhas, que é o mundo, que é a nossa terra. Ele entrou legalmente sobre esta terra. Mas para que ele veio? Diz o versículo 3: a este o porteiro abre. Ele não veio por conta dele. A Bíblia declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O porteiro, o Pai, Jeová o Pai, abriu a porta, deu as condições. O porteiro foi que mandou, foi ele que abriu a porta do curral das ovelhas, para que ele pudesse entrar. Então o versículo 3 diz: a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas. Tem alguma ovelha aqui hoje? Ele chama para quê? Esse é o assunto desta tarde. Ele chama para quê? Diz aí o finalzinho do versículo 3:
chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Isso aqui tem um grande significado. Ele veio com um propósito. Para que ele veio? Para tirar as suas ovelhas para fora do sistema que Satanás, que chegou antes e corrompeu todo esse curral de ovelhas. Ele veio para tirar para fora do sistema, fora do pecado, fora daquilo que as ovelhas já estavam acostumadas. Por causa do pecado, ele veio para tirar para fora desse sistema, para colocar uma divisão entre o santo e o profano, entre o precioso e o vil. Ele veio para tirar para fora essas ovelhas. E quando ele tira para fora, diz aqui o texto no versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhece a sua voz. Nesta tarde, o que o Senhor vai nos dizer através desta palavra, Ele está preparando uma igreja para subir, para sair desta terra, sair fora desse sistema, sair daqui e encontrar com Ele nos ares. E eu vou citar aqui alguns textos da palavra de Deus, que a Bíblia declara a necessidade, a urgente necessidade de nós, eu e vocês, despertarmos para essa saída, essa divisão. Ainda há muita mistura, ainda há muita mesclagem de santo e profano juntos, e o Senhor quer purificar. Diz em Tito 2:11, que essa graça, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Foi para isso que ele veio, para colocar essa divisão, essa diferença. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, não entre na forma dele, sai para fora dele. A ordem do Senhor que vem para nos buscar você pode desfrutar de tudo que é bom, você pode desfrutar de cura, de beleza, de tantas coisas aqui na terra, mas uma coisa só é a mais necessária: sai da forma desse mundo. O tempo está chegando, a hora está chegando. Ele vai vir buscar a sua igreja, quer você queira acreditar ou não. Mas agora o que ele está querendo é que você não entre na forma deste mundo, porque esse mundo vai ficar. Diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar essa vontade de Deus? Sai fora da forma deste mundo. Ele está purificando um povo para Ele. Ele veio para isso. Não veio somente para fazer algo que nós às vezes imaginamos. Não, Ele veio preparar um povo. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos passear na palavra. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17 e 18. Segunda epístola de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Versículos 17 e 18, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E que consenso, versículo 17, né? Versículo 16 eu vou ler. Que consenso, olha, estamos falando desse curral e fora do curral. O curral é o mundo, o sistema que tem hoje. Diz aí, versículo 16: e que consenso tem o templo de Deus
com os ídolos. Você é o templo de Deus. Que consenso tem esse templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ele veio para isso. Agora o versículo 18 diz assim, versículo 17, pelo que saí do meio deles, saí do meio deles, saí do meio deles. Deles quem? Do mundo, do sistema do mundo, do pecado, dos costumes mundanos, das vontades da carne. Ele diz, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Sai do meio deles, igreja, sai do meio deles. Há tantas coisas que estão vindo e filtrando dentro das igrejas hoje, e as pessoas convivem com dos dois lados da moeda, com as duas coisas. Talvez domingo é uma santidade tremenda, mas durante a semana está muitas vezes na imundícia, em coisas terríveis que não agradam a Deus. E hoje a palavra do Senhor vem dizendo, sai do meio deles, não toque nada imundo, e eu vos receberei. Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 4, nós vemos hoje, esses dias agora, antecedente ao Natal e ao Ano Novo, você vai comprar alguma coisa, você não consegue quase chegar no supermercado, você vai nas lojas, no shopping está entulhado de pessoas, eles vão ali para comprar o quê? Aquilo que o mundo está lhe oferecendo, enganos, mentiras, árvores de Natal, Papai Noel e tantas outras coisas, estão entulhados agora, e as pessoas gastam os seus dinheiros, estão enriquecendo pessoas, e sabe o que isso representa? Apocalipse 18, versículo 1, diz assim, e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações, irmãos, presta atenção aí, todas as nações, isso aqui é uma Babilônia, chama-se mistura, Babilônia, mistura, e aí, a Bíblia declara aqui que essa Babilônia, ele estava olhando e essa Babilônia caiu, e o que havia nessa Babilônia? Uma grande mistura de comércio de santidade, fala-se no nascimento de Jesus, mas quem é propagado não é Jesus, fala-se do nascimento de Jesus, mas até mesmo os carros na rua, e a padaria aqui de frente, pode ir lá hoje, que está todos os funcionários, trabalhando com a touquinha do Papai Noel. Quem está sendo divulgado? Não é Jesus. Os carros passam, e há aqueles que fazem aquelas hienas na frente, e aquele velhinho com um saco de presentes, e sai divulgando pelos bairros da cidade. Quem é que está sendo divulgado? Não é Jesus. O comércio está sendo preparado, foi preparado, está vendendo como nunca, está enriquecendo, com quê? Com as coisas que eram para ser sagradas, e a Bíblia declara aqui no versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Era para agradar, era para louvar o Senhor, como nós estamos fazendo aqui. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nesse dia, em jejum, nós estamos nadando contra a correnteza, porque peixe vivo nada contra a correnteza, mas o peixe morto é levado pela correnteza, faz o que todo mundo faz, é o peixe morto.
O comércio hoje está vendendo como nunca. Por quê? Porque o mundo diz que esse dia é para fazer uma ceia e comer até vomitar. Então nesse dia, no dia de ontem para hoje, as pessoas comem, bebe, até ficar enjoados. Amanhece o dia comendo. Olha as ruas como estão. De frente da minha casa, amanhecer o dia na rua, bebendo e comendo. O comércio tem se enriquecido, a Babilônia tem sido divulgado. Ao invés de ser um dia de santidade, é um dia de imundícia, é um dia de pecados, de orgias. E a Bíblia declara aqui: os reis da terra se enriqueceram com as suas mercadorias. Mas isso, você pode estar pensando, pastor, isso você não está falando para nós. Mas então o versículo 4 agora é para nós. O versículo 4 diz assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Tem algum povo de Deus aqui? Amém. Sai dela. Sai de onde, pastor? Existem ainda muitos crentes comprando arvinha de Natal, colocando nas suas casas luzinhas para piscar. Há muitos crentes ainda que estão enchendo o seu freezer com os perus. Há muitos crentes ainda que estão comprando o que não precisam nesses dias, só porque é dia de compra. Há muitos crentes gastando o que não pode, entrando em cartão de crédito, para dar presentes uns aos outros, para a família. Por quê? Porque o mundo ensinou isso, a tradição ensinou isso, e você não percebe que você está entrando na enxurrada do mundo, está caminhando com eles na mesma enxurrada. Então você é peixe morto. Porque se você for peixe vivo, você vai ter capacidade de nadar contra essas correntezas. Hoje é um dia de santificar ao Senhor, porque se fala do nascimento dele. Para que ele nasceu? Para fazer a divisória entre o santo e o profano, entre o precioso e o vil. Está escrito lá em Jeremias 15, 19. Jeremias 15, 19. A Bíblia declara lá: se você fizer separação entre o precioso e o vil, você será como a minha boca. Torne-se eles para vós, mas não voltes tu para eles. Eles precisam se converter. Quantos de nós aqui éramos igual a eles? Mas um dia a luz brilhou sobre nós. Jesus veio na nossa vida, abriu os nossos olhos, e hoje nós fizemos essa diferença. Eu não quero me esturricar de comida. Eu quero aproveitar esse dia para festejar o nascimento do Filho de Deus, que veio para me salvar, que veio para me dar vida. Por isso estamos aqui. Mas o versículo 4 de Apocalipse diz: sai dela, povo meu, sai dela. Ele veio para tirar para fora. O texto eu li lá em João. O bom pastor veio, tira para fora as suas ovelhas, tira para fora do sistema. Não, isso não vem dele. Tira para fora as suas ovelhas e vai adiante delas. Onde você viu na Bíblia Jesus festejando, idolatrando, fazendo essas coisas que se faz hoje? Onde você viu? Ele vai adiante para que nós possamos seguir as suas pisadas. Aqui no versículo 4 ainda diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Eu sei que tem gente aqui pensando: já está na tua casa essas imundícias, algumas, e isso não tem nada a ver. Então fique nesse teu não tem nada a ver, e continue mesclando as coisas, que você vai ver. Daqui a pouco a gente vai ver sobre uma passagem que fala sobre isso, muito claro. Um pouquinho de coisa leveda tudo, estraga tudo. Nesta tarde ainda, nós vamos pegar um exemplo que o Senhor me deu, essa comparação da arca de Noé. E a arca de Noé tem muita coisa para nos ensinar. Então a Bíblia declara que Apocalipse: sai dela. Jeremias 51, de 6 a 9, também ele diz: sai da Babilônia, deixa essa Babilônia. Nós não fomos criados para estar nessa mistura. Onde começou isso? Vamos ver um pouquinho junto comigo. Onde começou isso? Por que ele teve que vir? Lá em Gênesis, vamos lá no comecinho. Nós temos um tempo hoje, né? Vamos lá em Gênesis, no comecinho. Se alguém cochilar do teu lado, use o cotovelo santo.
Se o teu corpo é santo, todo o cotovelo também é. Então, use ele hoje, né? Dá uma olhadinha sempre do teu lado aí. Se alguém estiver cochilando, use o cotovelo santo. Dá uma... Porque é importante. Olha, amados, capítulo 4 de Gênesis, capítulo 4. Eu vou ler alguns textos salteados só para você entender. No começo aqui até o capítulo 4, ele fala de Adão e Eva, fala do pecado deles. Depois ele começa falando dos dois filhos de Adão, e eu vou começar por aqui. Eram duas sementes que veio de Adão, Abel e Caim. Duas sementes diferentes uma da outra. E a Bíblia declara aqui, no capítulo 4, versículo 16, eu vou começar. Depois dessa história que Caim matou Abel e tal, Caim apresentou-se diante de Deus, querendo a morte. Deus pôs um sinal nele para que ninguém matasse ele, mas Deus disse para ele uma frase terrível. E agora no versículo 16 diz assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor. Presta atenção nessa frase. Saiu Caim de diante da face do Senhor. Agora não era mais o Senhor que estava com ele. Ele saiu de diante da face do Senhor. E habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, um homem fora da presença de Deus. Sai da presença de Deus. Versículo 17. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Esse Enoque não é o Enoque que andou com Deus, só para você saber. Então ele começou a conceber, a sua esposa concebia, e ele começou a encher a terra. E fala aí da genealogia dele. De Enoque nasceu Irade, de Irade nasceu Meujael, ele vai indo, não vou ler tudo isso aqui não. Mas a descendência de Caim, ele estava como? Fora da presença do Senhor. Fora. E gerou um monte de gente fora da presença do Senhor. E agora a Bíblia menciona aqui que ele chega no versículo 23. Olha como que era essa descendência de Caim, como que era. 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha como é que era essa geração, fora da presença de Deus. Era uma geração terrível. Olha, alguém falou mal de mim, eu matei. Alguém me pisou, eu matei. Era assim a geração de Caim. Aprendeu com o pai, porque o pai matou seu próprio irmão. E aí as trevas começam a cobrir a terra. A mortandade, o desejo de matar começou a degenerar a terra. Versículo 25. E tornou Adão. Agora aqui, até o 24, para de falar da geração de Caim. Volta a falar de Adão. E a Bíblia declara aqui, 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, Eva, né? E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Semente de Abel. Quem era Abel? Homem justo, ofereceu o melhor a Deus. A Bíblia toda fala sobre ele, até Hebreus fala sobre ele. Abel, a Bíblia declara que o sangue de Abel clama até hoje. Abel era um homem, mesmo vindo do pecado, mesmo vindo de Adão, a semelhança de Adão, mas Abel era diferente. Ele honrou a Deus com a sua oferta, e agora a descendência dele foi prometida pela mãe. A mãe disse: ó Senhor, agora nasceu um outro varão, o Senhor me deu uma semente no lugar de Abel. Está escrito aqui, versículo 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Olha, irmãos, filho de Adão,
Havia um chamado Caim, que nós vimos até agora, que a descendência dele, a geração dele era corrompida, era perversa, matava-se. Mas nasce uma agora, no lugar de Abel. E essa descendência de Enos começa a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia declara em Romanos 10, 13 e 14, diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Começa agora uma geração, a geração de Sete, que agora gera Enos, e a geração de Enos começa a invocar o nome do Senhor. E agora a Bíblia declara aqui que algumas pessoas aí têm uma dúvida, e eu vou esclarecer essa dúvida. Algumas pessoas me perguntaram: com quem casou Caim? Se a Bíblia declara que havia Abel e Caim matou Abel, agora por que a Bíblia declara que conheceu Caim, a sua mulher? De onde saiu essa mulher então? A Bíblia declara no capítulo 5, falando sobre a genealogia de Adão, ele diz no versículo 4, confere aí, 5:4, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Muitos filhos ele teve, ele viveu mais de 900 anos, ele teve muitos filhos e filhas, 930 anos, né? Ele gerou muitos filhos e filhas, que foram espalhados pela terra. E agora Caim, depois de muito tempo que mata o seu irmão Abel, ele sai como vagabundo sobre a terra, e a terra já tinha muita gente, é que nós não paramos para analisar. A terra estava cheia de pessoas, filhas e filhos de Adão. E Caim encontra então uma sua irmã, ou uma outra que veio das entranhas de Adão, da descendência de Adão. Ele encontra uma mulher e casa com ela, e gera toda aquela família corrupta e que mata uns aos outros, e a terra encheu-se de violência. Mas quem estava aqui? A descendência de Enos, que invocava o nome do Senhor. Pulando os textos, capítulo 6, Gênesis 6, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Outra dúvida tremenda aqui, que as pessoas têm. Eu já ouvi tantas pessoas dizer que aqui os filhos de Deus eram anjos. Agora a Bíblia declara, Jesus mesmo falando sobre isso, em Mateus 22, do versículo 29 e 30, Jesus foi questionado por algumas pessoas dizendo: Senhor, me responde um negócio, na lei de Moisés está escrito, quando uma mulher casa e o marido morre sem deixar filhos, o irmão dele é obrigado a assumir a viúva para deixar descendência. E Jesus diz: é verdade, está escrito. Aí perguntaram para Jesus: tudo bem, mas uma certa mulher casou, e o marido morreu e não teve filhos, e aí o irmão dele assumiu ela, e também morreu sem dar filhos. O terceiro irmão também assume a viúva, e também morre sem deixar filhos. E perguntaram para Jesus: Senhor, e na ressurreição, de quem essa mulher vai ser? De qual dos três ela vai ser mulher? As 7. De qual deles ela vai ser? Foi 7 maridos. De qual deles ela vai ser mulher? Jesus então respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na eternidade, na ressurreição dos mortos, na vida eterna, a Bíblia declara Jesus dizendo para eles: nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Então Jesus respondeu essa pergunta: não foram anjos, porque anjo não tem sexo, não tem anjo fêmea, anjo macho, não existe isso. Anjo não foi gerado, anjo apareceu, Deus diz: haja, e eles apareceram. Não foi gerado, não tem membros como nós, masculino e feminino. Anjo não é masculino nem feminino. Agora aqui, as pessoas dizem: foram os anjos que vieram e tiveram relação com as mulheres. Mentira. Aqui é porque, olha, a geração de Enos invocou o nome do Senhor, e Deus o considerou como filhos de Deus.
ainda que vieram de uma semente de pecado, mas a Bíblia declara: na geração de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor, e Deus começou a ser glorificado através dessa geração. Eram dois povos, os povos de Caim e os povos de Enos. Encontraram aqui, porque a ordem de Deus era: não se mistura. E eu quero levar isso hoje de tarde muito a sério. Não se mistura. Deus, desde o começo, a ordem era para não se misturar. O santo é santo, o profano é profano, não pode se misturar. É como água e gasolina, pode estar os dois na mesma garrafa, mas não se misturam. Óleo e água, estão os dois no mesmo recipiente, mas não se mistura. Assim, nós estamos no mesmo curral, no mesmo lugar, mas nós não podemos misturar. Não podemos servir a Deus e servir também a idolatria ou essas imundícias. Então aqui a geração de Enos, os filhos de Enos invocavam o nome do Senhor, considerados filhos de Deus. Eles encontraram as filhas dos homens. Na geração de Caim, encontraram, e eles começaram então a misturar. Versículo 2: viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Até aqui, eles viviam 900, Metusalém 969, Adão 930, eram 900 e poucos anos, 800 anos. Aí foi, depois dessa mistura, depois dessa mescla entre os filhos de Deus, entrando as filhas dos homens, Deus então determinou: eu não vou ficar contendendo o tempo todo com esse homem, mas agora ele também não vai viver muito tempo, eu vou lhe dar 120 anos. E agora começa aqui Deus tratando com o pecado da mistura. E Deus então determina, disse o Senhor, versículo 7, depois que Deus vê toda essa inclusão aí de homens, filhos de Deus misturado com filhos dos homens, Ele diz: eu não quero isso, eu não suporto essa mistura. Nasceram gigantes, mas Deus diz: eu não suporto, eu não quero mistura. Versículo 7, disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus determinou: vou destruir, eu não vou deixar viver junto o profano e o santo, eu não vou deixar viver junto o santo e o vil, eu não vou deixar estar junto, não, eu vou destruir tudo. E aí a Bíblia declara no versículo 8: Noé porém achou graça aos olhos do Senhor. Diante de tanta coisa errada, de tanta coisa terrível, de tanta mistura, Deus passa sobre a terra os seus olhos. Depois de haver determinado em destruir, Deus olha e vê um homem que estava ali, que era diferente dos outros. A Bíblia não diz que Noé não era pecador, que não tinha pecado, não. Mas Deus olhou para ele e viu algumas características na vida de Noé. Essas são as gerações de Noé, versículo 9. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha que coisa linda. No meio daquela geração que misturou tudo, Deus acha um homem que andava com ele, que gostava dele, que era reto, que era justo. E aí a Bíblia declara que esse Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11: a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Sabe aquela violência lá de Lameque? Aquela violência da geração de Caim? Eu mato um só porque pisou em mim, eu matei o outro porque falou mal. Essa geração agora encheu a terra estava cheia de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra.
vou desfazer com a terra, porque ela está cheia de violência. Olha, Deus determinou, vou acabar com ela. Mas aí ele viu Noé, e ele faz uma proposta para Noé. Por que Deus fez a proposta para Noé? Porque ele queria que a terra continuasse sendo cheia de homens retos, justos e que andasse com ele. Foi para isso que ele fez o homem. Ele encontra Noé e ele pensa: certamente eu vou destruir todos os outros, vou reservar Noé, ele vai gerar filhos e filhas santas, justas e que andam comigo, e eu vou encher a terra de pessoas boas. E aí Deus faz essa proposta para Noé, e a proposta de Deus para Noé foi o seguinte, que, versículo 14 aí, confere na sua Bíblia: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora. Faz para você, a graça de Deus, ela nos alcança para cancelar a nossa dívida e nos dá uma oportunidade de prosseguir. Presta atenção comigo. Em Gênesis 19, a Bíblia declara que Deus determinou em destruir 2 cidades. Por causa dessa violência, por causa do pecado. Foi 4 cidades na realidade. 2 é a mais famosa, Sodoma e Gomorra, mas tinha a de mais Zeboim, mais 2 pequenas. Mas havia naquela cidade, havia uma família. Toda aquela cidade estava corrompida. Deus passa os olhos, e por causa de Abraão, e também pela misericórdia de Deus, Deus manda 2 anjos ir até dentro de Sodoma, e tirar de lá Ló e a sua família. E os anjos foram lá, e tiraram Ló de Sodoma e Gomorra, e colocaram eles para o lado de fora da cidade. O que ia acabar, era a cidade, que ia terminar, que ia ser destruída, era a cidade. Então, Ló foi tirado pelos anjos de dentro da cidade, e colocado do lado de fora. Presta atenção nisso. E os anjos chegaram para ele, e mostraram um lugar, uma cidade, e disseram para Ló e a sua família: está vendo aquela cidade? Vai para lá, você já está livre do fogo de Sodoma, agora escapa-te por tua vida, não olhes para trás, vai para lá, era a ordem. Eles saíram andando, e de repente a mulher de Ló, não se sabe porquê, a Bíblia não registra, ela olha para trás, e ela é transformada numa estátua de sal. O que nós podemos aprender com isso? Irmãos, a Bíblia declara que a graça de Deus, nós já falamos desse versículo de Tito 2, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ele já me tirou fora do sistema desse mundo, Ele já te tirou fora do sistema desse mundo. Você já foi livre, muitos aqui já foi livre do crack, da bebida alcoólica, dos vícios, da prostituição, já foi tirado da imundícia, da feitiçaria. Muitos aqui queimavam incenso, ofereciam para os demônios, trabalhava para os demônios. Deus já tirou você de fora desse sistema, te colocou fora e diz: agora vai, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não voltes, não se mistura, ande agora, o caminho é esse aqui, o caminho perfeito, o imundo não passará por ele, diz Isaías 35, mas serão para os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, mas precisa-se andar nele, não pode misturar, é o que ele está tentando nos falar, não podemos misturar, nós temos que aproveitar esta oportunidade que Ele nos deu de tirar. Muitos de nós aqui, se não fosse Ele, nós estávamos presos em cadeias eternas, em cadeias de pecado.
Você lutou muitos anos, até mesmo casa de recuperação, algum aqui já foi e não conseguiu. Os seus amigos investiram, não conseguiu. Mas o dia que o Senhor chegou na tua vida, Ele quebrou as cadeias, Ele venceu os grilhões e tirou você livre, livre para colocar do lado de fora. Livre. A palavra do Senhor declara: Ele nos libertou, Ele deixou você livre. Lembra do texto de João? Lembra sempre daquele texto, do versículo 3: Ele tira para fora as suas ovelhas. Tira ou não tira? Tira, Ele tirou. Ele tirou você. Ele tira para fora. Agora aqui, a Bíblia declara que Deus, Ele nos transportou do reino das trevas, diz lá em Colossenses, para o reino do Filho do seu amor. Coisas maravilhosas. Mas agora aqui, Ele chega e dá uma proposta, faz uma proposta para Noé. E qual foi a proposta para Noé? Faze para ti. Não sou eu que vou fazer, você vai fazer para você. Agora, uma coisa me chamou a atenção aqui, que eu quero passar ainda para vocês. Por que que Deus determinou em acabar com os moradores da terra? Por causa da corrupção, diz o versículo 13. O fim de toda carne é vindo perante mim, a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfarei de sobre a terra. Agora tem um capítulo, tem um texto que eu quero que os irmãos lembram. Não vou lá com vocês, mas se vocês quiserem marcar, lembra do capítulo 24 de Mateus, versículo 36 a 39, Jesus está dizendo assim, ó: porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Você acredita na Bíblia? Amém. Então essa terra nossa, aquele povo daquela época foi destruído por causa da corrupção, da violência. E eu pergunto para vocês hoje, como que está a nossa terra? Será que está muito diferente daqueles dias? Não. Vamos comigo, 2 Pedro, abre aí comigo, 2 Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 14. 9 a 14, de 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, de 9 a 14, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quanto tempo demorou Noé construindo a arca? Quase 100 anos. Muita gente dizia, isso aí não vai acontecer nunca, está vendo aí? Faz quase 100 anos. Por que será que demorou tanto? Deus é longânimo, não queria que ninguém se percasse. Ele queria que as pessoas ouvissem Noé. A Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça. E Noé certamente pregou, mas eles não deram ouvidos. E foi muito tempo. Condenou o mundo porque eles não deram ouvidos. Ele pregava a justiça. E a Bíblia declara que a palavra não volta vazia, diz lá em Isaías 55. Ela corta para os dois lados, ela salva e condena. Então a pregação de Noé poderia salvar pessoas se eles quisessem e acreditassem, mas não quiseram. Então ela cortou, ela condenou o mundo de então, pelas águas do dilúvio. E agora a Bíblia declara aqui, capítulo 3, diz assim, versículos 9, fala que as pessoas dizem a mesma coisa, isso não vai acontecer, faz tanto tempo. Versículo 16, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas,
procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Não se mistura, não se misture, sai dela, povo meu, sai dela, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha o que a Bíblia declara aqui, está dizendo sobre esses dias, que o Senhor vai vir e vai acabar a terra com fogo e enxofre, e ele diz aqui, amados, sabendo de tudo isso que vai acontecer, que pessoas convenhamos que sejamos, de santo trato e piedade, aguardando esse dia, em santidade e justiça, aguardando essa época, porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Vocês estão entendendo? Então vamos lá para Noé de novo, capítulo 6, faz para ti, o que isso tem a ver? Há muitas pessoas andando na sombra do pai, na sombra da mãe. Minha mãe ora, minha mãe é uma mulher de Deus, eu estou protegido porque a minha mãe é mulher de Deus. Eu estou protegido, garantido porque o meu pai é pastor, porque o meu pai serve a Deus. Não, esquece isso. Deus disse para Noé, faz para ti, faz para ti. Isso tem muita coisa a ver conosco. Vamos parar agora falando sobre esses 4 itens, 4 coisas que Deus estabeleceu para Moisés, e também é para nós hoje. Porque o fundamento de Noé, porque o fundamento de Deus fica firme, diz em 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme, não muda. Deus conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Não se misture. Tirou para fora as suas ovelhas, não é para misturar. Primeira coisa que Deus disse para Noé, você vai fazer para você, não sou eu que vou fazer. Então, amados, a salvação das nossas vidas não depende só de Deus. Escute isso, não depende só dele. A graça sim, veio por ele, porque nós não merecíamos nada. A graça, a oportunidade, graça é oportunidade, mas a salvação não depende só de Deus, porque se dependesse só dele, a Bíblia declara que Deus quer salvar todo mundo, está escrito na Bíblia, Ele não quer que ninguém se perca, está escrito na Bíblia. Se dependesse só dele, toda a raça humana seria salva, mas não depende só de Deus, depende de você. E a Bíblia declara, primeiro, Lucas 9:23, o que diz lá? Jesus dizendo, se alguém quiser vir após mim, após, cumpre o que diz em João, nós lemos, ele tira para fora e vai adiante. Diga comigo, quem vai adiante é ele. E ele agora nesse versículo, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem que fazer alguma coisa. Não foi isso que ele falou para Noé? Noé, eu achei graça em você, te dou uma chance de salvação, eu não quero matar você junto com as pessoas, porque você é diferente, mas essa diferença tua, não faz diferença se você não fizer. Faz para você uma arca, e hoje, o Senhor Jesus representa esta arca, é o único meio de salvação. Na época de Noé, o único meio de salvação era a arca. Quem não entrasse na arca, morreria, e morreram. Quem não estava dentro da arca, morreu todos os animais, e morreu todos os homens e mulheres, todos os animais que não estavam dentro da arca, morreram. E hoje, a arca é o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia declara em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia declara também em Timóteo, não lembro do endereço, mas ele diz, porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 2:4, 1 Timóteo 2:4, porque há um só Deus e um só mediador, não tem outro jeito não.
5. Então, não tem outro jeito, porque Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, será também no dia da vinda do Filho do Homem. Então a primeira coisa, faz para você. Já deu exemplo de Ló, e a mulher, escapa-te por tua vida, você que faz, eu te tiro para fora, o resto é com você. Jesus cancela o nosso passado, perdoa as nossas dívidas, lava as nossas vestimentas, coloca para o lado de fora e diz, agora é com você, a caminhada é tua. Você decide se você vai ser como Ló e as suas filhas, ou você vai optar pela a mulher dele. Se você vai olhar para trás, tomou uma posição, foi batizado, recebeu Jesus, experimentou o melhor dele, caminhou um tempo, e depois alguma coisa te atraiu, e você olha para trás, transformado numa estátua de sal, não consegue mais andar, fica preso e amarrado, mas é você que decide, não é Deus. Mas a segunda coisa, que a Bíblia declara que Deus determinou para Noé, Deus determinou, você não vai fazer do teu jeito. Capítulo 6 de Gênesis, vai anotando aí, irmãos. Capítulo 6, versículo 14. Faz para ti uma arca. Nós já falamos até agora, você vai fazer para você. Faz para ti uma arca. Mas agora a continuação diz, de madeira de gofer. Não é do teu jeito. Não é aquela madeira que você vai querer, qualquer que você vai achar pela frente aí. Não, senhores. A arca, para poder ser o único meio de salvação, tem que ser do jeito de Deus. A igreja, para ser a única forma de salvação por Jesus, tem que ser do jeito dele, não do meu jeito. E agora, tem que fazer de madeira de gofer. O que significa essa madeira? A madeira de gofer era diferente das outras. Pode ir no dicionário, se alguém tiver curiosidade depois, para ver o que é madeira de gofer. Você vai ver lá que era uma madeira macia. Essa madeira, ela produzia um limo natural, uma liga natural, que quando corta duas tábuas de gofer e coloca uma perto da outra, aquele limo, aquela visga, ela mesma produz um fechamento natural, ela gruda uma na outra. Essa madeira, diferente das outras, ela não resseca, ela não racha, ela é macia, ela cola uma na outra naturalmente. Você pode pegar um prego na madeira de gofer, na tábua de gofer, ela não racha. Vai pegar um prego numa tábua de ipê, você vê, principalmente se ela estiver no sol, racha. Peroba é uma madeira dura, forte, cara, mas se é uma tábua de peroba, deixa ela no sol e depois vai bater um prego nela, ela racha. Mas a madeira de gofer não. E o que eu posso aprender com isso? O que você pode aprender com isso? Jesus Cristo é o cabeça, Ele representa a arca, mas nós somos o corpo de Jesus na terra. Nós somos a madeira, nós somos o corpo de Jesus nesta terra. Nós precisamos entender que eu preciso fazer a minha vida, colocar a minha vida do jeito dele. E a igreja, como corpo de Cristo, ela não pode ser de qualquer forma uma madeira dura. Isso quer dizer, o cristão, quando ele se converte, ele pode ter vindo lá do Ceará, do Pernambuco, cabra macho, cabra da peixeira, cabra do tiro, cabra que não leva desaforo para casa, ele vem desse jeito, mas quando Jesus chega, transforma ele numa madeira de gofer, uma madeira macia, que engole caroço de abacate, que leva desaforo para casa. Esta é a igreja que compõe a arca do Senhor, que vai flutuar e vai subir. Se você é uma madeira dura, ríspida, se alguém pisa no teu pé, você racha. Se alguém põe um prego, você se racha todo. A igreja está cheia dessas pessoas hoje, gente. A gente encontra pessoa fora da igreja hoje aí e pergunta: por que você saiu? Por quê?
porque falaram mal de mim. Cai todinho de mim. Tudo rachado. Quer ser arca desse jeito, essas tábuas rachadas? Como pode? Não pode, a Bíblia declara aqui, madeira de gofer. Você tem que ter amor próprio. O amor é essa liga que eu falei na madeira. A madeira precisa ter a liga própria. Vai ajudar muito no você fazer uma arca, porque ela vai flutuar sobre a água, vai ter pressão em cima. Imagina todos os animais, casais de animais dentro da arca. Casais, são 6 casais, né? A Bíblia declara. Não foi só 2, foi mais casais de animais que estava dentro da arca. Agora o leão, o tamanho dele, o hipopótamo, o rinoceronte e tantos outros animais tremendos e grandes dentro da arca. E agora essa arca ia fazer uma pressão para baixo. A água estava embaixo. Se não houver madeira de gofer, uma liga natural que prende uma a outra para não deixar entrar água, vai entrar água. Por isso o amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que une uma pessoa a outra. Eu estava vendo hoje aqui pessoas abraçando umas às outras, chorando umas com as outras. Isso só existe porque você é arca de Deus. Porque você tem um amor, você encontra pessoas aí no caminho que você conhece, você ama essas pessoas, você ajuda as pessoas, é algo natural dessa madeira de gofer. Se você faz parte da igreja, é corpo de Cristo, você é arca, você vai subir com Ele, e você precisa ter esse amor uns para com os outros. A Bíblia fala sobre isso, esse apego, esse amor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 3 versículos que falam sobre isso, vamos dizer aí, pode conferir aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo, sabendo disto, ele fala, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aleluia! Madeira de gofer, unidas no mesmo sentido. Põe uma tábua junto com a outra, prega no mesmo sentido. Não é pôr um assim e outra atravessada, não, no mesmo sentido. Prega todos juntinhos. É pensar a mesma coisa, é falar a mesma língua, é honrar o mesmo Deus. Não é mistura, é estar você separado unicamente para isto. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Unidade, se unir. 1 João 4,20. 1 João 4,20. A Bíblia declara assim: se dissermos que amamos uns aos outros, se dissermos que amamos a Deus e odiarmos uns aos outros, mentimos-nos. 1 João capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se você é parte da arca, se você é parte da cabeça, Jesus Cristo, você tem amor, porque Ele é amor. Você pode ter vindo de tantos lugares, mas você agora é madeira de gofer. Você não pode se doer por qualquer coisinha, não. A Bíblia declara que nós temos que morrer para nós mesmos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se você está morto para você mesmo, pode pôr prego aí, pode pregar, pode pisar no pé, você não vai rachar, você não vai reclamar, você não vai. A madeira que não é macia, põe ela no sol, sabe o que ela vira? A peroba mesmo. Peroba, eu trabalhei com madeira, eu sei o que eu estou falando. Nós serrávamos na serraria, fazia viga e caibros de peroba.
E aí, lá o dono da serraria dizia: nós tínhamos que empilhar elas bem empilhadinhas uma em cima da outra, numa sombra. Não coloque essas madeiras no sol, porque você faz um caibro de peroba 5x6 de largura, e você coloca ele no sol, amanhã ou depois de amanhã, ele está parecendo um anzol, ele entorta tudo. Tem que ficar num lugar especial. Agora a madeira de gofer não, ela fica no sol, e ela permanece úmida, ela permanece macia, ela permanece certa, ela não enverga por causa do sol. O sol, irmãos, são as dificuldades, são os problemas, são as peripécias da vida. Se você é mesmo a arca de Deus, madeira de gofer, você vai passar pelas dificuldades, desemprego, calúnia, difamação, você vai passar por tudo isso e não vai se envergar, não vai se entortar. As pessoas olham para você e vai ver você um crente de verdade. É assim que é a madeira de gofer, e nós precisamos saber disso. Para a arca flutuar, ela precisava estar de acordo com aquilo que Deus determinou. Para a igreja subir, tem que estar de acordo com aquilo que o Senhor determinou pela sua palavra. Agora a terceira coisa: primeira coisa, faz para você. A segunda coisa, madeira especial de gofer. Mas a terceira coisa que Deus mandou fazer a arca, ele diz: faz compartimentos na arca. Faz compartimentos. Não faça a arca assim, igual esse templo de igreja aqui, ó, que não tem parede nenhuma aqui dentro, todo mundo no mesmo salão. Olha, imagina uma arca do tamanho que era. Imagina os animais dentro da arca, soltos, sem parede nenhuma, quando as torrentes vieram de baixo, e a arca balançava com o ímpeto. A Bíblia declara que dava um ímpeto contra a arca. Agora, os animais, o elefante desequilibrado dentro de uma arca dessa, rolando por cima dos outros, o que ia acontecer? Morte, desastre. O rinoceronte em cima do gato, o que ia acontecer? Deus então disse: olha, faça compartimento. O lugar do elefante é esse aqui, o lugar do gato é aquele, o lugar do cachorro aquele, o lugar das aves aquele puleiro, cada um no seu devido lugar. A arca pode balançar. Quando a arca balançar, o grande elefante vai estar junto da parede do compartimento dele, e ele não vai cair e não vai prejudicar os outros. A igreja foi estabelecida por Jesus, e a igreja representa a arca. Agora aqui a Bíblia declara, abre comigo aí em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 7. Entenda que o Senhor estabeleceu a sua igreja para subir. Ela vai subir. Não creram? Ela vai subir. Mas quais os critérios estabelecidos por Deus para ela subir? Tem critérios, não é assim não. Eu sou parte da igreja batista do Parque América, vou subir. Oh, cuidado. Cuidado, porque tem critérios. Você já é madeira de gofer? Você, por acaso, não é aquele que não leva desaforo para casa, que fica dodói por qualquer coisa? Tem muito crente cristal. Aqui no Parque América tem crente cristal? Na Vila Rubi tem alguns cristais lá, né? Crente cristal, aquele que não pode tocar. Toca, racha. Então, madeira de gofer é diferente. Tem de porcelana também, né? Agora aqui nós estamos compartimentos, irmãos. Deus é estrategista. Ele não ia deixar a igreja assim, ninguém manda, ninguém dá ordem, ninguém direciona, todo mundo faz o que quer. Não, eu quero que seja assim, eu quero. Não, igreja não é isso não. Igreja de Deus não é isso. Deus estabeleceu para a ordem na sua igreja. Diz aí no capítulo 4, né, versículo 7, eu disse. Então vamos lá. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. É graça, viu? Presta atenção, é graça. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida de Cristo. É Ele que estabelece. Assim como Noé não podia fazer de qualquer jeito, Deus estabeleceu como ele devia fazer. Jesus estabelece
como deve ser a sua igreja. Versículo 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É ele que deu dons aos homens. Versículo 9, ora isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Antes dele subir, ele desceu as partes mais baixas. Quando sepultaram, ele foi ao inferno. Ele desceu as partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão, diz a palavra. E aqui ele diz, não é aquele mesmo que subiu ao mais alto, mas ele desceu as partes mais baixas da terra. Versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Quem é ele? Jesus. Quem é ele? Jesus. É ele mesmo, ele está falando aqui, é ele. Agora, o que ele fez? Olha os compartimentos da arca, a igreja como a arca, olha os compartimentos da arca, e ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Corpo de Cristo. A arca é Cristo hoje, o corpo de Cristo é a igreja, e a Bíblia declara aqui, edificação do corpo de Cristo. O que mais ele diz aí? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Espera aí um pouquinho. Levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pulei o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Única fé, unidade. Se não houver unidade, se não houver esse vínculo de unidade, a água vai entrar, o pecado vai entrar. Unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós precisamos chegar lá, irmãos, lutar para isso. É o propósito de Deus, é a arca do Senhor sendo construída. Eu preciso primeiro decidir, eu quero. Segundo lugar, eu preciso fazer de ser essa madeira. E em terceiro lugar, eu preciso respeitar os limites estabelecidos por Deus na igreja. Isso é compartimento na arca. Não é todo mundo que manda na igreja. Deus levantou autoridades na igreja. Ele levantou, foi Jesus que estabeleceu. Lá em João, quando ele encontra, depois de ressuscitado, ele encontra Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Ele diz: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí o Senhor estabelece ele para início da igreja. E eu darei as chaves do reino dos céus para a igreja. E o que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Mas ele estabeleceu as autoridades na igreja. Depois vem Paulo estabelecendo as autoridades na igreja. E se você quiser ser parte da igreja, você não pode fazer o que você intenta fazer do jeito que você quer. Não existe, a arca tem compartimentos. A arca tem cada um no seu lugar. Determina Deus, através das autoridades da igreja. Você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, você vai ficar nesse lugar, você vai ficar nesse lugar, para que o corpo de Cristo seja edificado, e não ande como crianças. A Bíblia declara aqui, para que não sejamos mais meninos levados em roda, um dia está aqui, outro dia está lá. Menino, qualquer pirulito que você dá para ele, ele te segue e faz o que você manda. Mas quando cresce, não. Tem que haver esse 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá comigo. 1 Coríntios capítulo 12, está aqui pertinho. O que é a igreja? Como que é estabelecido a igreja? Capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Assim é Cristo. Ele é a arca, Ele é a cabeça. Nós somos os compartimentos, nós somos aqueles que dão. Ele é o cabeça, assim como tem muitos membros. Versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, ninguém quer mostrar a eles, damos muito mais honra. Irmãos, olha, o corpo precisa funcionar. A arca é assim, de compartimentos, fez compartimentos na arca, cada um tem que funcionar de onde foi colocado, ficar ali. Quarta coisa e última, a Bíblia declara que Deus estabeleceu também para Noé, dizendo, olha, depois que você fizer da madeira que eu falei, fizer os compartimentos igual eu falei para você, ainda assim precisa dessa quarta coisa, sem ela a arca não pode subir. Escute bem isso. Ele chega para Noé e diz, passa betume por dentro e por fora. O que é betume? Impermeabilização, para tirar os furinhos. O barqueiro, aquele que faz barco, hoje em dia é muito de alumínio, né? Mas o barco de madeira, ele teria que fazer as tábuas certinha, cortar certinho, pôr uma juntinha com a outra. E aí ele betumava, passava aquele pinche preto, passa dentro do barco todinho e para o lado de fora também do barco. Para quê? Para não entrar água, não pode entrar nada de água. O menor furo que tiver num barco, dependendo para onde ele for, o tanto que ele vai ficar dentro d'água, ele vai submergir. Ele vai, por causa da pressão. Titanic, o maior dos navios da época, o dono diz, nem Deus afunda esse navio, precisou só de um iceberg, uma ponta, fazer um rasgo de um lado, dentro de algumas horas, aquele grande navio estava no profundo do mar, as pessoas morreram dentro do navio. A arca é a oportunidade que temos, mas você pode morrer dentro da arca, depende de como está a tua arca. A Bíblia declara que Deus disse para ele, passa betume, passa por dentro betume, passa por fora, porque a pressão da água será muito grande, e não pode entrar água na arca. O que adianta fazer uma arca daquele tamanho, trazer todos os animais que Deus mandou, e Deus mesmo trouxe, pôs lá dentro, os filhos estão ali, a mulher está ali, está tudo perfeito, mas se não tivesse betume, quantos dias a arca ficou sobre as águas? Agora ali, a água ia entrando, eles iam morrer dentro da arca, era necessário betumar. Sabe o que quer dizer o betume, irmãos? Hoje na igreja, a santificação. Hebreus 12, 14, abre aí comigo, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode estar na arca, dentro da igreja, mas é a Batista do Parque América, é a Igreja Batista da Vila Rubi, pensa que é alguma coisa? Gente,
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o betume, é a santidade. Por isso que desde o começo eu estou falando: separe o precioso do vil, separe o profano do santo, separe, não toque nada imundo, não toque nada. É a santificação, é você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é possível? Sim, isso é possível. Porque o que não era possível para mim, Ele já pagou, Ele já fez. Agora Ele me coloca do lado de fora do perigo e diz: agora é só caminhar nessa direção. Ele lavou as minhas vestes, agora é só caminhar sem deixar sujar. Não é difícil. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios 6, 14 a 17, estamos encerrando já. Usa o cotovelo aí, irmão. Esqueceu do cotovelo? Usa o cotovelo. Já estou quase encerrando, viu? Eu sei que é cansativo mesmo ficar sentado assim muito tempo, mas eu não quero parar, porque a gente perde o fio da meada, como diz, né? Vamos terminar, é bem pouquinho aqui. 2 Coríntios capítulo 6, olha o que a Bíblia declara aqui, coisa linda, falando sobre esse preparo. Versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não vos prendais a esse jugo desigual. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que? Pelo que? Pelo que? Ele está falando para quem isso? Diga, para mim. Assume, ele está falando para mim. Sai do meio deles. E o que mais? Apartai-vos, diz o Senhor. O que mais? Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha, passa betume na arca, tampa os buraquinhos. Salomão escrevendo sobre isso, ele diz assim: apanhai-me as raposas, Cantares 2,15, apanhai-me as raposas, e também as rapozinhas que danificam a vinha, porque a nossa vinha está em flor. Apanhe as rapozinhas. O que ele estava querendo dizer? Olha, fuja dos pecados grandes. Não vai assaltar banco, não vai sair com a mulher do outro, não tome o marido da outra. Foge dessas coisas, mas não esqueça de tampar os buraquinhos. As rapozinhas é os buraquinhos pequenos, é aquela mentirinha que você fala para se livrar. Chega atrasado no serviço, acordou tarde, chega atrasado, o patrão, encarregado severo, diz a primeira coisa: o ônibus furou o pneu. É capaz de furar o pneu até do trem, para mentir. Olha, o trânsito estava caótico, o trânsito não deixou vir. Não, você acordou tarde. Por que mentir? Não é? Toca a campainha da tua casa, mais ou menos umas 8:30 da manhã. Você não quer levantar, não quer atender. Fala para o menininho, dizendo: vai lá. É TJ? Fala que a mamãe não está. Se você não quer atender, vai lá. Mas não minta. Fala que a mãe não está. O telefone toca, o filho atende: se for fulano de tal, eu não estou aqui. O que é isso? Diga comigo: rapozinhas. Pegue elas, torça o pescoço delas, mate elas na tua vida. São essas rapozinhas que é perigoso deixar você dentro da arca, que é a igreja, e morrer espiritualmente. Aqui o texto diz: a nossa vinha está em flor. O que é isso? A flor é aquela que produz o fruto. Se o vento levar embora a flor, não vai ter frutos. A nossa vinha está em flor. Sabe o que isso quer dizer? A igreja hoje está experimentando o melhor de Deus.
essa unção que teve hoje aqui, o que está aqui ainda sobre nós, essa unção que leva as pessoas a cair, a rodar, a glorificar, a chorar, a rir ao mesmo tempo. Essa unção é a flor, é o Espírito de Deus que está aqui invadindo, está aqui tomando, e vai haver muitos frutos. Agora, se deixar as raposinhas comer essas flores, aqueles pecados saem daqui hoje, já vai praticar alguma coisa errada aí. Aí o furo da arca, essa arca não vai subir. Eu quero encerrar com 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, aliás. 1 Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14, 15 e 16. 1 Pedro 1, versículo 13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ó, irmãos, aproveite a oportunidade. A graça significa oportunidade. Foi o que Noé teve. A graça foi a oportunidade de fazer uma arca para se livrar dele. A graça hoje é Jesus, que veio com uma oportunidade de nós nos livrarmos da morte eterna. Ele diz aqui, olha, visto que cingindo os vossos lombos, espere inteiramente na graça. Versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não se conforme, não entre nessa forma do mundo. Concupiscência é desejo forte da carne. Não eu sou jovem, eu tenho um desejo forte por sexo, não, ele diz aqui, olha, não vos conformando com as concupiscências, esses desejos que havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Está escrito isso na tua Bíblia? Betuma a tua arca por dentro e por fora. Passa betume nela, santidade. Não é só por fora é que é onde os outros vê, mas por dentro os outros não vê. Como que está o teu betume? Só por fora? Você vem para a igreja, você betuma, você põe uma roupa bonita, bem decente, cobrindo o teu corpo, tudo para ir para a igreja. É por fora, as pessoas estão vendo, mas e por dentro, como está? Como está a sensualidade? Como está a tua vida por dentro? Tem betume por dentro? Tem vida com Deus por dentro? Ou você só representa isso por fora para os outros ver? Esse betume tem que ser por dentro e por fora. E aí, continuando assim, o texto ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Betuma a tua arca por dentro, betuma ela por fora, não deixe penetrar nenhum pingo de água. A água dessa avalanche é o pecado, que está batendo com ímpeto contra cada um de nós. Todos nós somos tentados todos os dias com essa avalanche desta água que chama pecado, que vem batendo. Até hinos que cantamos diz: todo dia o pecado vem e bate, mas se tiver betume ele não entra. Você pode ser tentado, mas se você está betumado com a santidade de Deus por dentro e por fora, o pecado não terá domínio sobre você. Ele não vai achar brecha na tua vida. Por isso, irmãos, sede santos. Faz a separação de verdade. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Não está na hora mais de brincar, não. Seja realmente santo como Ele é santo. Porque senão, você pode naufragar dentro de uma igreja evangélica. Você pode naufragar na fé e morrer e ir para o inferno, não subir, porque o que garante flutuar é a impermeabilização. O que garante alguma coisa flutuar é não deixar entrar água. O que garante você de um dia morar com o Senhor e subir desta terra como se chupado por Ele. Arrebatamento quer dizer arrancado com força, chupado, sugado da terra. O que vai garantir isso é a impermeabilização da tua vida. Não deixar que o pecado entre
e domine sobre você. E eu termino dizendo, só citando onde eu comecei, João 10, versículo 4, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a voz do seu pastor. Amém? Vamos levantar, fica de pé um momento, vamos orar ao Senhor. Essas instruções que vocês receberam nessa tarde, é para a vida eterna. Lembra que eu falei no começo? Deus se preocupa tanto aqui como lá. Não adianta Ele livrar você e dar tanta coisa para você, como Ele deu no começo aqui. Você se realizou, através do louvor, a presença de Deus foi real, é real. Curas, profecias, tudo isso nós experimentamos. E Ele finaliza aqui, nos preparando para a eternidade. Se você tem motivo para agradecê-lo, faça isso agora, em nome de Jesus. Paizinho, muito obrigado. Quero nesta tarde te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder fazer, de poder, Senhor, ser participantes da herança eterna. Obrigado, Senhor, por ter nos dado esta oportunidade, ter nos tirado para fora. Já estamos livres, as drogas, os pecados, já estamos livres, o Senhor nos libertou, cancelou a nossa dívida, riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, e o Senhor já nos libertou, e por isso nesta hora, nós te damos graças, te rendemos graças, porque valeu a pena. Hoje falamos do nascimento do Senhor Jesus. Senhor, valeu a pena o Senhor ter vindo nessa terra, porque se o Senhor não tivesse vindo nessa terra, nós estaríamos perdidos nas trevas, mas o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eu vi essa grande luz, o Senhor Jesus Cristo, e eu abraço nesse dia a minha oportunidade que tenho de poder estar caminhando em direção à eternidade contigo. Muito obrigado, Senhor, por ter dado essa oportunidade a cada um daqui nesta tarde, que ouviu a tua palavra, que cada um possa sair daqui nesta tarde abraçando, realizando, ó Deus, agarrando esta oportunidade e não olhando para trás. Que cada um possa seguir em frente e fazendo a divisão entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Nós abençoamos essas vidas essa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Aleluia.